Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sim. Sérgio. Paulo, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma Hora Diários. Neste contexto de quarentena ainda, Sim. uma Hora Diários virtual. Também é a nossa Diários Zoom, porque agora até os programas de televisão são Zoom. Eu não sei o que é Zoom, BB Zoom. Está na moda o Zoom. Nunca se fez tanto Zoom desta vez. Vamos só advertir os nossos espectadores. Vamos voltar ao formato de meia hora, porque no outro dia Sim, nos foi excepcional. distraímos, foi excepcional. A pertinência da O temática em tema era si fez tal com que que... nos deixámos levar, nós e o Sr. Coronel Carvalho, que hoje vem concluir, de facto, a Liga de Pensamento que tínhamos integrado sobre a questão do ensino das primeiras letras. Sim. E talvez trazer também a questão para os dias 2, para a formação, um pouco pegando onde nós tínhamos ficado, o Sr. Coronel Carvalho. Manuel Jorge, tu estavas a começar exatamente a abordar a questão da década de 1880, até tinha mostrado aquela publicação que fizeste o favor de me emprestar, que ainda cá está, há cerca de 20 e tal anos, que eu acho que aquilo foi emprestado, que era o curso da Escola de Cabos. Aquela questão que se punha também da crescente exigência dos materiais, da evolução do material de guerra e a exigência que já era dada não ao nível do comando hierárquico, por exemplo, a nível de pelotão. Eu não sei se o programa tinha acabado assim, mas não faz mal, vamos pegar um pouco por aí, em que realmente já não era possível a hierarquia, mesmo ao escalão de um pelotão. Havia aquela explicação de que, de facto, começava a haver uma complexidade. Por exemplo, no nível da artilharia, quando é reformulado o parque de artilharia a partir de 1870, ou 70, meados de 1870, quer dizer, as peças Krupp já não é a mesma coisa do que usar uma peça do arsenal de carregar pela boca. Haverá manuais, haverá explicações. Quando vêm as armas de alça também vêm as explicações. Quer dizer, nas décadas a seguir, isto tem um bocadinho aquela explicação do professor António Telo, que já é do nosso tempo, que ele publicou e nós ainda estávamos lá pelo museu, que havia aquele atraso de Portugal até 1860, finais de 50, e de repente Portugal põe-se a par tecnologicamente do resto da Europa, mais ou menos, mas sim, razoavelmente, tendo aquela questão que se põe o nível tecnológico em parelha, agora a questão é o nível do soldado. E essa questão das escolas regimentais que tu referias, e de facto penso que melhor do que eu é passar-te a palavra e depois irmos para as questões, hoje tentando respeitar os 40 minutos, não vamos ser também forretas para a meia hora, até porque esta questão do ensino continua-se a pôr. Estamos na segunda semana, penso eu, na terceira semana da implementação do ensino aqui em Portugal, na questão da pandemia, da contingência de confinamento, da experiência da telescola. Lá está um veículo que foi repescado de outros tempos. Portanto, o ensino à distância, ali não era um ensino à distância, era um ensino em proximidade, mas não sei se metodologicamente ou se as ferramentas tinham alguma afinidade e os objetivos também passavam sempre pela mesma coisa, que é transmitir informação que por isso, Manuel Jorge, a palavra é tua, por favor, de facto desenvolvendo aquilo que nós estávamos a falar e trazendo, se calhar, até a tua experiência em Águeda, da formação dos militares, e eu penso que em Águeda estavas exatamente a formar os sargentos, portanto a classe de sargentos, que também, a partir de uma determinada altura e já há muito tempo, a exigência cresceu exponencialmente o que era exigido a um sargento em 1870, e o que já seria exigido a um sargento, pronto, grosso modo, a partir da Primeira República, por exemplo. Manuel Jorge.
Muito bom dia a todos, aos dois, ao Dr. Sérgio e ao Dr. Paulo presente. Apanhando a última palavra sobre Águeda, não foi única e, portanto, não eram os sargentos que eu apanhei, a generalidade já vinham com o 12º ano. Certo. Além do mais, paralelamente, a GNR e a Guarda Fiscal também tiveram o segundo ano para os oficiais da Guarda e primeiro ano para os oficiais da Guarda Fiscal. Eram indivíduos, alguns deles já, estou falando dos oficiais, alguns deles já com frequências universitárias e alguns até cursos, assim como a sargentos. Também apanhei sargentos com formações superiores. Portanto, era o nível de ensinamentos que eram proporcionados aos sargentos e aos oficiais que passaram por Águeda já tinham um grau de exigência, tinham maior grau de exigência. Embora é muito nebuloso e daria para outro programa, que inclusivamente eu aflorei no programa anterior, quando eu referi, sobretudo, para a GNR e para a Guarda Fiscal, mas para a GNR, que agora está tudo englobado, a Guarda Fiscal estão englobados, eu aflorei que esses oficiais saíram com estigma, porque estiveram num instituto e não estiveram numa academia. E hoje, no final da carreira, praticamente todos estão no final da carreira, nenhum tem comando de oficial-general. Portanto, isso é extremamente grave para ainda é um facto que ainda hoje nós verificamos nos diversos ensinos que existem em Portugal. Exato, Manuel Jorge, permite só que me interrompa. Tu dirias que essa situação, não te esqueças o que vais a dizer, mas essa situação que tu acabaste agora de tocar numa ferida, um bocado, falta-me o termo, hoje não estou assim para os termos muito concomitantes, mas uma ferida, que é aquela situação que o que tu pões aí entre a formação dos oficiais no Instituto Superior Militar e da Academia, parece aquela situação que no mundo civil se verifica entre a Universidade e Politécnico. É esse o meu pensamento. É esse mesmo. Depois, o que é que muitos oficiais que saíram lá da Águeda se propuseram eles próprios, foi fazerem licenciaturas. E uma grande maioria tem licenciaturas em universidades e em politécnicos, mas para estar em paridade com os oficiais da Academia que lhes reconheceram, portanto, licenciaturas. Só que isso nada valeu
e os mais inconformados com objetivos elevados foram atrocidades. Portanto, isso é outro tema que Mas poderá ser tema de um programa futuro? De um programa, sim. que se deve. Mas é uma reflexão a nível nacional, quando se diz que nós estamos num regime republicano e que cada um vale por si, tem as suas capacidades próprias inerentes, não é o canudo que tem debaixo do braço, porque muitos deles são ineptos. E muitas vezes a própria sociedade sofre porque indivíduos aparecem aos concursos com canudos, mas são ineptos. Não são aptos para desenvolver a função. Portanto, isso é um tema. É um tema para outra reflexão. Manuel Jorge, permite-me então a provocação. A situação, mas isso, quer dizer, as soluções e o que há a fazer não é muito. Neste momento neste momento e há muito tempo temos um sistema militar em que de facto temos oficiais, sargentos e praças, mas a evolução da sociedade nos últimos 15 anos é que nós temos cabos com licenciaturas. Exatamente. E temos soldados. Temos soldados com licenciaturas e temos soldados com frequências universitárias, assim como a GNR também. Sim, exato. Neste momento estamos a falar. É transversal. É transversal, exatamente. Portanto, agora, se reparares em todo o funcionalismo público, um indivíduo que dentro do funcionalismo atinja um patamar de ensino superior com licenciatura, com doutoramento, não vai ser, ordinariamente, não vai ser mais privilegiado ou vai ser reclassificado pelo nível de estudos que tem. Portanto, isto é tão burocrático que a única coisa, se a pessoa tiver objetivos, a única coisa que tem que fazer é abandonar o sítio onde está, portanto, no funcionalismo, e recandidatar-se aonde tenha possibilidade de exercer a profissão por onde se valorizou e quis. Manuel Jorge, então, até isso, aproveitando essa linha de pensamento e voltando um bocado atrás, essa questão, por exemplo, do aumento da literacia, já nem digo alfabetização, da literacia nas fileiras, que ela acaba por ir acontecendo talvez no final da monarquia, no início da Primeira República. Eu acho que se calhar o primeiro sintoma disso, não sei se até que ponto terá sido o 31 de janeiro, porque é uma revolta de sargentos, em que os sargentos querem deixar de ser praças de pré, e em que também, se houver um estudo para lá da questão política, verificamos que já eram os sargentos que asseguravam as escolas regimentais quando elas funcionavam, ou seja, está-se a dar uma crescente formação aos sargentos, isto sem qualquer tipo de julgamento à classe oficiais, nada disso, porque há a escola de guerra, etc. A escola de guerra também está fortemente politizada na Primeira República, na Primeira Guerra Mundial,
por isso nenhuma das classes pode atirar pedras ao telhado alheio, porque há politizações que se vão surgindo, não é? Principalmente na Primeira República. Portanto, podemos dizer que esse é esse fenómeno da meritocracia pelo ensino e, por vezes, a incompatibilidade que tem com as limitações da hierarquia militar, porque também não podemos fazer todos oficiais, não podemos fazer todos sargentos. Não, senhor, não se pode. Mas, não, se calhar, pode-se valorizar mais as classes. Claro. Sabe, há um aspecto, há um aspecto que não se fala em vencimento, mas fala-se em valorização, fala-se em estatutos. Isso tudo tem sempre o mesmo objetivo. As pessoas querem cada vez, portanto, todos nós queremos atingir sempre um nível de bem-estar o melhor possível. Claro. E esse nível de bem-estar tem que ser conquistado onde nós conseguimos arranjar uma fonte de rendimento. Portanto, hoje, quando se fala em estatuto, fala-se muitas vezes quer-se cobrir o sol com a peneira, mas o que significa é uma subida de rendimento, mais vencimento. Portanto, isso é que está sempre em jogo em todas as classes profissionais, isso é que está sempre em jogo. Isso pode ter sido a razão, por exemplo, da sangria súbita dos regimes RC no Exército. Eu estou a falar só referir-me ao Exército, porque parece-me que nas outras armas não foi tanto. Mas isso também se verificou, porque às vezes apareciam oficiais milicianos e sargentos que tinham um nível de vida 3, 4 ou 5 vezes superiores aos oficiais, mesmo oficiais de quadro, mesmo a capitães. Portanto, às vezes os aspirantes tinham um nível de vida muito superior aos capitães. E de facto, nas nossas conversas, sempre dizia, nós ganhamos pouco, queremos mais, porque aquela classe recebe mais e nós recebemos menos. Portanto, mas isso é outro tema, é uma discussão a nível muito mais geral, e o Estado, ele próprio, tem um organismo que tenta, como é que é dizer, nivelar todas as classes. Portanto, se um está classificado de primeira e essa primeira tem um valor de remuneração, todas as primeiras das outras classes todas deviam ter o mesmo valor equiparado. E isso é que não se verifica porque é conforme o sindicato que cada classe possui. E então há desníveis entre as diversas classes profissionais, que isso não se devia verificar. Portanto, todos os que estão no Estado
estando Exato. classificados num determinado patamar, têm todos que ter a remuneração equiparada. Ora bem, Exato. isso é extremamente difícil. A única coisa é fazer como o Pombal. Reduzir os quadros. Reduzir os quadros. Portanto, pôr um patamar intermédio onde o vencimento fosse mais, portanto, mais baixo, porque o Estado é dos nossos impostos que vai depois distribuir as remunerações. Pronto. E se uma classe recebe mais, as outras têm que receber menos. É um assunto. Isso é uma problemática. É um assunto muito complicado. Parece divorciada do tema, que eu hoje o nosso grande desafio vai ser dar um nome a este programa de hoje, porque não é só as letras, mas é também, se calhar, formação e meritocracia e... Porque o ensino significa a valorização da pessoa. E a pessoa quer ver reconhecida a sua valorização. E o reconhecimento da valorização não é um título. Mas há fatores psicológicos. Posso fazer-te uma pequena provocação? Manuel Jorge, eu faço provocações que já são há muitos anos a fazer. Mas não é uma provocação, não é a ti. E o que eu vou dizer aqui pode vir a dar muitos comentários, mas é a mim que eu os assaco e falo. Eu sei porque é que vou perguntar isto, mas no contexto até atual ou até mais recuado, eu vou-te pôr a figura de estilo. Se dourássemos as divisas dos cabos, haveria menos abandono? Tendo em conta o modelo anglo-saxónico em que os cabos, as divisas, são douradas, ou seja, são NCOs. Ou seja, os cabos são a classe mais baixa dos oficiais não comissionados. Será que se a classe de cabos fosse valorizada, porque a classe de cabos neste momento aglomera muita gente já com formação superior e que não vai passar à classe de sargentos, e muitos deles não têm complexos com isso, pelo menos eu conheço alguns, e tem um que é meu aluno, inclusivamente, na faculdade. É meu aluno, foi militar até ao ponto em que passou os 6 anos 6 ou 7 do regime de contrato e saiu com muita pena da instituição. Gostaria de voltar porque ele sentia-se identificado. Portanto, o Johnny, é mais uma situação, não é? É o Johnny. É o Johnny Luís Pires, eu posso dizer aqui. Ou seja, o Exército só luxo de perder um elemento valioso, ok? Nós podemos dizer outro elemento que o Exército perdeu, o Jorge, conhecíamos bem que era o Cardoso, por acaso era sargento. Mas, tu sabes o que é que implicou a perda do Cardoso, foi embora. Portanto, é um elemento excepcional. As pessoas não sabem quem é o Cardoso, era o primeiro, ele saiu o primeiro sargento, não é? Porque ele veio de Forriel, ele era do SMO, meteu contrato. Pois, exato. Era o homem que esteve, informaticamente... Mas ele esteve quase a entrar... nas Caldas? Não, através da contratação de pessoal civil. Ele inclusivamente ficou classificado para entrar, mas o Ministério das Finanças nunca deu verba para um lado. E o Exército, ele próprio, também não se interessou verdadeiramente para que aquele grupo de civis entrasse para a organização. Portanto,
ele depois fez a vida dele. Olha, foi parar a um call center. Não, as grandes valorizações dele, e era um indivíduo com imenso valor. É um indivíduo que se atirava à vida, e se fosse necessário trabalhar 24 horas seguidas, fê-lo muitas vezes comigo e eu à beira dele. Fizemos várias vezes diretas para organizar, aqueles catálogos das exposições saírem. E não só, e organizar projetos e essa coisa. Sim. Portanto, mas a provocação que fizeste vai sempre daquilo que eu disse há pouco, que está sempre ligada à remuneração. É verdade. E depois, por um lado, também, cada um de nós nunca está satisfeito com aquilo que tem. Acha sempre que tem pouco e que, quando trabalha para uma organização, a organização tem sempre que lhe dar mais. Portanto, ou seja, toda esta realidade que falamos aqui, e para os nossos ouvintes não se assustarem, porque não é um programa de intervenção de determinada forma, mas tudo o que estamos aqui a falar e que o Sr. Coronel refere, tudo isto tem está ligado às escolas regimentais. Vem para trás, completamente. Ou seja, nós estamos a falar do efeito hoje, olhando para aquilo que vem de trás e que se os estudos se apurarem, o teu foi pioneiro nisso, Manuel Jorge, porque o teu estudo das escolas regimentais foi pioneiro. Penso que seguiram o Paulo Rezende, referiu-me cá mais um. Ao Marquês de Sousa. O Marquês de Sousa também já está fora das fileiras, o Pedro era professor de História Militar na Academia. Ele fez um trabalho, leu e pesquisou nas mesmas fontes que eu utilizei, portanto fui ao Arquivo Histórico Militar. Há um repositório que não foi referido ainda, que eu não tenho verificado, que é a Revista Militar. A Revista Militar. Sim. Tem um artigo na Revista Militar, não sei se é de quem é. Sei que é muito baseado no trabalho do Coronel Carvalho. Toda a estrutura é muito baseada na sua tese. É um artigo... Não, eu desconheço. O que eu sei... Pesquisar a Revista Militar, escolas regimentais, vai aparecer um artigo muito fundamentado naquilo que diz. É que, de facto, a Revista Militar... durante a segunda metade, ela foi, salvo erro, criada em 1848. Exato, é a mais antiga do mundo. A partir da década de 60, até 10, 12, tem imensos artigos sobre as escolas regimentais. E eu acho que ainda não se fez o estudo crítico do que lá está. Porque além de todos os temas que lá estão, de todos os temas que foram criados, que foram publicados pela revista, também não se usa grandemente esses temas, porque acha-se que é uma revista de índole militar e não tem ciência que se possa aproveitar para se fazer um estudo geral
relativamente a temas específicos, inclusivamente a alfabetização, as relações internacionais, a estratégia. Eu falo por mim, professor, eu falo por mim que trabalhei a ferrovia e muito da pesquisa que fiz foi na revista militar, especialmente no início dos caminhos de ferro. Exatamente porque o Exército foi obrigado a fazer uma escola no entroncamento para formar condutores e formar todo o serviço ferroviário, porque há determinados aspectos que nós hoje achamos que são chimezices, mas naquela altura eram um problema de defesa nacional, porque os ferroviários estavam eivados da CGT, portanto, e dos trotskistas por via catalã e até bolcheviques. Portanto, eram fontes diárias, não eram semanais, eram fontes diárias de greves. E as pessoas não olhavam às pessoas em si. Não havia, olhavam eles, os caminhos de ferro tinham que lhes pagar mais. Era só isso, mais nada. E quem ler a imprensa vê muitas vezes a desilusão da classe política porque era incapaz de travar as greves diárias que os ferroviários fizeram entre a década de 90 até 20 e tais. Portanto, e a revista militar andaram mais de 20 e tais. Exatamente, fala sobre... Quando eu fiz a tese de mestrado, que passei lá horas no museu, foi a revista militar que fundamentou todo o aspecto crítico sobre a uniformologia, que nenhum uniformologista queria pegar muito, porque tinha lá as críticas eu gostaria só de dizer, aliás, eu acho que é mais uma ideia para um programa, sabes Manuel Jorge, nós aqui vamos nascendo ideias para programas. Um programa sobre a revista militar, um dia, justificava-se por uma razão. Era se calhar o órgão de imprensa mais livre que havia na segunda metade do século XIX, que era acutilante. Não era só em relação até à questão da instituição militar, mas era um órgão com uma liberdade de imprensa que eu raramente vi. Quando tinha que ser contundente e denunciar, a revista militar fazia. Quando eu cheguei à parte em que estava a estudar os uniformes para o período da década de 1860, portanto era a seguir ao plano de 56 e antes do plano de 68-69 do século XIX, tem lá um capitão, que eu agora não me recordo o nome, faz a denúncia que o regimento de caçadores que estava em Bragança tinha que andar em camisola e ceroulas para não gastar as fardas. Fardas X e fardas Y. Mas isso aconteceu, Sérgio, mas nós discutimos isso várias vezes. Claro. Isso aconteceu depois do Conde de Lippe, os soldados estavam à porta de armas, todos rotos, e passava uma pessoa e eles estendiam a mão para dar uma esmolinha. Isso, os comandantes de regimento que ficavam com os soldos dos soldados, ou os primeiros sargentos que respondiam pelas companhias que roubavam os soldados, isso
mas isso é natureza humana, ela própria, é preciso alguém que fiscalize, que esteja ao serviço, porque não há gente totalmente era um instrumento de liberdade. Tem que ser uma pessoa muito honesta, Sr. Coronel. Tem que ser uma pessoa muito honesta porque normalmente o ser humano, por norma, não é muito honesto. E é muito... Quando gere ou comida ou dinheiro, é preciso, não é qualquer pessoa que se lhe pode dar autorização sem fiscalização. Pois, exato. Não, eu acho que, aliás, foram lançados aqui alguns modos. A revista militar merece, de facto, um programa, porque quase todas as problemáticas eram abordadas, porque aqui falou-se da uniformologia, da ferrovia, etc. A revista militar tocava a tudo, e aspectos científicos. Quer dizer, num número podíamos ter desde uma crítica ao uniforme, à questão da instalação da ferrovia, e há uma crítica sobre a adoção de um sistema de armas. Mas a crítica, por vezes, atingia a própria pessoa real. Eu lembro-me de um comentário que eu não sei se era o Celestino Sousa Soares, que depois também vem a aparecer nos setores políticos, que dizia que o novo plano de uniformes de 1892, que era aqueles dólmanos de bacalhau, recordas-te? Nós falávamos disso até no teu gabinete. Ele tem o atrevimento de dizer que fazia do Dom Carlos um verdadeiro Apolo. Ora, isto em 1892, ou não, um pouquinho mais tarde, o Dom Carlos já não era Apolo nenhum, estava um bocadinho forte, ou seja, o dolman era curto e ficava ali em pão, um bocadinho a cair, não da melhor forma. Portanto, e depois o cartume a pôr a barriga de fora. Exatamente. Como os dolmans que nós usamos, nós chegámos a usar, que eram curtos. Exato. Depois passamos... A camisa saía pelos intervalos. Saía pelos intervalos, é isso. É verdade. Não, isto para terminar, porque o tempo hoje vamos cumprir religiosamente o espaço que temos. Religiosamente, como quem diz, damos sempre. O nosso religiosamente é não abusar muito. É mais 5 minutos. Mas de facto, tudo acabou por... nós hoje, se calhar o nosso programa foi das primeiras letras à formação e às questões da formação dentro da instituição militar, lançando novos desafios, obviamente. E acho que a revista militar nós acabamos por terminar referindo aquilo que era incontornável. Mesmo as escolas regimentais, a problemática do ensino está, porque eu lembro-me de ver, basta ver os índices, está na revista militar. Essa questão está tratada na revista militar durante os 50, pelo menos até à República. Ela ainda dura, é a revista mais antiga do mundo, durante anos e anos. Agora ela não tem essa configuração, mas durante anos e anos era a voz das fileiras. Ou seja, os soldados não podiam falar na revista militar, mas tinha quem falasse por eles. Que é uma coisa interessante. Havia quem falasse por eles. Por isso, se calhar fica feito o desafio. Primeiro, a que se façam estudos, a que se continuem e se iniciem estudos sobre a revista militar. Não só feitos por militares, mas num sentido crítico. Eu penso que... já há uns anos a esta parte, para aí há 10 ou 12 ou 13 anos, que um dos diretores, que eu já não me recordo, da revista militar, tentou que se fizesse um índice geral. Eu penso que sim. Um atualizado, exatamente. E isso era e é fundamental para quem queira fazer estudos críticos. É uma fonte excepcional. Por isso, olha, Manuel Jorge, hoje, futuramente, fica feito o convite para falarmos sobre o Museu Militar do Porto. Museu Militar, sim. Que é também uma instituição pelo qual tu passaste e deixaste a tua marca. Agradecer-te
teres trazido estes programas com a visão do que é o que é que foi a evolução. Isto foi assim uma pincelada, porque realmente é um tema complexo e É ainda bem que está a extremamente ser complexo, e por polémico. um lado, e demasiado polémico para uma sociedade que se diz republicana a correr para a socialista. Ora bem, aí fica. Fica aqui um mote para o tema deste programa, que é o próximo dia 1 de maio, que está aí a chegar. Exatamente. Por isso, Manuel Jorge, mais uma vez, muito obrigado primeiro pela tua amizade. Também tiveste a oportunidade de conhecer aqui o Paulo Rezende Ribeiro, também meu amigo. Somos todos correligionários, como se costuma dizer. Pronto, eu acho que as tertúlias têm que ser, é assim que elas têm que ser formadas, primeiro com gente com afinidade. Com afinidades, porque se não for gente com afinidades, pode haver clivagens e em vez de ser uma sinfonia, pode se tornar uma cacofonia. Exatamente, Sim. e não sai produto. Exato. Por isso... Não se pode, quando se escolherem as pessoas, não podem ser fraturantes relativamente ao Paulo e ao Sérgio, porque senão como é que se conduz uma tertúlia? Como é que o moderador vai poder conduzir a tertúlia? Não sei, estamos a tentar descobrir isso. Já não faltam muito para ter 100 programas de experiência. Faltam 15, nem isso. Por isso, já vamos ficar com o currículo e estamos sempre a reinventar-nos. E este aqui que vai, que número é o 95? Não, é o 86. Olha, o Kim lá sabe. O Joaquim Almeida lá sabe. A parte da contabilidade é com ele. Por isso, contamos contigo para uma próxima ocasião para falar do Museu Militar. Também dizendo aos ouvintes que iremos ter outros convidados que estão ligados. Vamos voltar a falar de recriação histórica agora noutros moldes, sobre esta questão do impacto da pandemia nos projetos que neste momento pararam, que têm prejuízos. O nosso programa vai assumir também uma vertente. E até abordar a questão do próprio turismo em si, de uma forma global, mas mais específica. Vamos ter alguém que nos vai falar de turismo militar, o que é isso. E também vamos divulgar projetos, porque assim, nós estamos confortavelmente, a situação não é confortável. Neste momento, se calhar, a Hora de Ares tem que se tornar um pouco mais de utilidade pública, de divulgar as angústias e os projetos, a maneira como é que se vai lidar agora com os próximos tempos. Portanto, não iremos, se calhar, só falar de batalhas. O nosso sentido é de serviço público, isto não é tomar-se de presunção, é tentar cumprir exatamente aquilo para o qual nos confiaram na realização deste programa e um dos convidados hoje acabou também de colaborar connosco, o Sr. Coronel Manuel Jorge Pereira de Carvalho, a quem voltamos a agradecer e ficamos ansiosamente a aguardar a sua nova colaboração. Do próximo programa com e agora sim, agora sim, agora o Paulo, se gostam da nossa rádio, subscrever os nossos sininhos, subscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também partilhem com outros. Para que não só o nosso programa, mas os programas que são feitos na rádio cheguem a mais pessoas. Porque são programas muito bons, são programas com conteúdo. Devemos dizer, tenho um minuto para o fazer. Neste momento, a Hora de Ares já está a ser, em alguns casos, uma ferramenta ouvida como ensino à distância. Portanto, como um podcast ou como um YouTube, para determinadas épocas. Está a ser ouvido como um instrumento, como ferramenta de formação. Por isso, todos aqui estamos a trabalhar nesse esforço
E então, com a vossa licença, despeço-me dos presentes, despedimos sempre e dizendo em terceto, sempre, interessante a considerá-los. sempre a considerá-los. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.